capítulo 15, versículo 1 ao versículo 19. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a esse povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra. Até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Capítulo 15 de Êxodo, um cântico de vitória. Esse cântico de vitória veio logo após um momento de grande aflição. Um momento de grande aflição. Você voltando no capítulo 14, você tem ali toda a ambientação para se compor esse salmo, esse cântico. Esse salmo, esse cântico foi composto diante de uma grande angústia, uma angústia que trouxe um grande livramento. Sempre quando as coisas complicam para mim e para você, é porque lá na frente tem, da parte de Deus, uma grande vitória. O presbítero saudoso, já que não se encontra mais no nosso meio, Paulo Rufino, há alguns anos atrás, ele trouxe uma meditação aonde ele dizia sobre esse pano de fundo, que Deus havia reunido o povo de Israel logo após a saída do Egito em um lugar chamado Pi-Hairote. Está no capítulo 14 desse livro. E o saudoso Paulo Rufino dizia que Pi-Hairote, e com propriedade, é certo, ele dizia que Pi-Hairote significa beco sem saída.
Então Deus tirou o povo de Israel do Egito, e por ordenança de Deus, eles acamparam em um lugar chamado Pi-Airote, que significa beco sem saída. E aí você no seu banco pode me perguntar, mas como é que Deus faz um negócio desse? Pega o povo, tira o povo do Egito, liberta o povo com grandes sinais, e Deus erra a sua estratégia? Deus comete um erro na sua estratégia? Coloca o povo num lugar que é chamado beco sem saída? E para ambientar como que era esse beco sem saída, o negócio é bem feio, o negócio é bem terrível, porque do lado esquerdo tem os montes. Numa estratégia de fuga, não dá para fugir do lado esquerdo. Do lado direito, mesma coisa, tem as montanhas. Numa estratégia de fuga, não dá para fugir. Atrás, porque todo beco tem uma entrada e tem uma saída, é um vale. Mas atrás, Deus fez com que viesse todo o exército de Faraó. Então atrás tem o exército de Faraó. Para trás não tem saída. E a saída nunca será para trás. Se a saída não é para a esquerda, se a saída não é para a direita, muito menos para trás. De maneira nenhuma pode ser para trás. De maneira nenhuma a sua saída, quando você estiver no Pi-Airote, a sua saída jamais será para trás. Recuar jamais. Ir em frente sim, caminhar em frente sim, recuar jamais. Para a esquerda não dá, para a direita não dá, e muito menos para trás. A saída é para o alto, é para cima, a saída é em frente. Tem uma ilustração que diz que um adolescente, na sua travessura de adolescente, subiu em uma estátua enorme. E ele lá, sabe como é que é, né? Ele deu uma de Homem-Aranha e subiu naquela estátua. E de repente, ele não conseguia descer, não conseguia sair para lado nenhum. Aí precisaram chamar o resgate. E o resgate foi lá. E o especialista de resgate olhou, analisou a situação e mandou a seguinte resposta para aquele adolescente. A seguinte orientação: olha, aonde você está, nós não conseguimos pegar você, mas você tem uma saída. Sobe mais um pouco, você subindo mais um pouco, a gente consegue te pegar. Ou seja, a sua saída não está na direita, não está na esquerda, e muito menos descer. A tua saída está em subir. Você tem que subir. Deus te colocou em um beco sem saída, e a única saída é subir. Você tem que subir. A autorização é subir, a ordem é subir. E o povo estava clamando, mas não clamando no bom sentido, clamando no mau sentido. O povo estava clamando, e esse clamor deu-se o nome de murmuração. O povo estava murmurando. O beco sem saída, e o povo estava falando para o líder: Moisés, não tinha sepultura lá no Egito para a gente? O que a gente falou para você lá no Egito? Deixa a gente servir os egípcios, porque aqui está bom. O negócio aqui está bom. Aqui tem pepino, aqui tem cebola, aqui tem as coisas. Eles estão explorando, a gente está explorando, mas eles estão dando comida para nós. Então está bom. Recentemente, colocaram lá no Facebook, lá, uma galinha sem pena nenhuma. Arrancaram toda a pena da galinha, mas deixaram ela viva. E aí ia um camarada na frente dela, jogando milho para ela, e ela andando sem pena, catando milho. É assim o ser humano. Arranca a pena dele, mas dando comida tá bom. As migalhas do Egito tá bom. Então olha, aí eu não vou falar totalmente a charge lá do Facebook lá, porque me processam, né? Senão vão me processar. O negócio está sendo pregado, vão me processar. Mas tem mais do que isso que eu estou falando. Aí dão um nome lá, né? É isso, o camarada vai no lugar, arranca as penas dele, mas está dando comida, tá bom. Infelizmente é verdade. E o povo aqui estava num beco sem saída,
E ao invés de olhar para os milagres que já tinham presenciado, que já tinham visto, se deram a murmuração. Quando o beco estiver sem saída, não se dê a murmuração. Olhe com os olhos espirituais e veja que tem uma saída. Existe uma saída. E diante da murmuração, o que Deus falou para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Por que vocês estão murmurando, Moisés? Por que toda essa murmuração, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. A saída é para a frente. A saída é avançar no mar. Como diz o cântico, né? Olha, eu vou caminhar sobre o mar. Se o mar não se abrir, se Deus não abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Fé vitoriosa, fé valente, fé que olha para frente, fé que olha para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós vamos vencer, você vai vencer. Não se entregue à murmuração, mas olhe para o alto. Deus te colocou num lugar que não tem volta, não tem retorno. Você sabe que dentro de uma história bíblica, existia um caminho mais fácil e mais curto para chegar na terra prometida. Mas o que Deus falou? Não vou levar o povo por esse caminho, por quê? Porque nesse caminho eles vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Então eu vou levar eles por um caminho que voltar para o Egito eles não conseguem voltar. Deus te colocou num caminho que não tem retorno. A tua saída é caminhar para o céu. A tua saída é andar em frente. A tua saída é continuar acreditando no Evangelho, crendo na palavra, acreditando em Cristo. Você não tem retorno para o mundo. Tira essa saudade do Egito. Lance fora, lance longe de você a saudade do Egito. Alguém disse com propriedade que Deus, em poucos sinais, tirou o povo de Israel do Egito, mas ficou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Olha, tirou a Israel num passe de mágica lá do Egito, mas para tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel, levou mais de 40 anos. E nem com todos os anos conseguiu tirar o Egito do coração. Então, tire o Egito do coração. Não deixe o Egito fazer morada no teu coração, não. Mas olhe para o alto, olhe para cima, e Deus então vai fazer com que você seja vencedor. E lá então Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E aí Moisés fez o quê? Tocou com o seu cajado, com a sua vara, nas águas, estendeu a sua vara, o seu cajado para o mar vermelho, e Deus então naquela noite fez soprar um vento a noite toda, e quando foi pela manhã o caminho estava aberto. É isso, é dessa maneira. Quando você acredita, quando você confia, quando você tem um gesto, uma atitude de fé, enquanto a noite vai alta na madrugada, Deus está trabalhando por você, Deus age por você, Deus manda o seu vento para trabalhar por você, Deus manda os seus anjos trabalhar por você. Igreja, Deus está trabalhando por nós, Deus está agindo por nós. Deus está na nossa frente, na nossa dianteira, trabalhando em teu favor, em meu favor, em nosso favor. E aí amanheceu e o caminho estava preparado. O beco sem saída, houve uma saída. Tem uma saída, a saída é no meio do mar, a saída é no abismo, a saída é no profundo, a saída é caminhar em terra seca no meio do mar. Esse é o caminho. É o caminho do milagre, é o caminho da fé, é o caminho da esperança. É o caminho onde Deus age, onde ninguém mais pode agir. Quando tudo está perdido, quando não tem mais solução, quando tudo está de água abaixo, aí Deus entra com a sua solução. Porque se fosse fácil, você faria. Milagres não se explicam. Milagre se vive, se presencia e se toma posse do milagre. E Deus faz o milagre, e Deus realiza o milagre. Aí então, diante desse pano de fundo, se compõe um salmo de louvor a Deus.
E então no capítulo 15 ele vai dizer: então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Presta atenção, que um pouco antes eles estavam murmurando, e agora eles vão estar cantando. Aí você faz uma comparação com Tiago. Tiago ele faz uma reflexão dizendo assim: por acaso da mesma fonte jorra água doce e água salgada? Não, naturalmente, na natureza não. Mas o interessante é que em nós, seres humanos, a gente consegue da nossa boca jorrar dois tipos de água. Estava murmurando e agora está cantando. E eles estão cantando e estão louvando. E você vai chegar no final dessa história aqui, antes de terminar o capítulo, e você vai encontrar que eles caminharam então depois dessa vitória para Mara, aonde significa amargas, e lá eles murmuraram. Olha, murmura, canta e murmura, murmura, canta e murmura. É aquela vida medíocre, aquela vida que não tem vitória sobre o pecado. Uma hora está crente demais, olha, tá que é fogo puro, e de repente está lá sorveteriano. Nem sorveteriano não é, é murmurador por excelência. Tem um cântico novo aí que diz assim: olha, adorador por excelência, eu serei um adorador por excelência. Mas o sujeito consegue ser adorador por excelência durante um momento de vitória, e na primeira prova ele se torna um murmurador por excelência. Irmãos, não convém que seja assim. Não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Jorra água doce e água salgada. Da mesma língua não pode jorrar palavras de bênção e palavras de maldição. Não pode. Tem que haver no nosso palavreado, no nosso linguajar, no nosso cânticos, nos nossos cânticos, somente palavras de adoração a Deus. Que a murmuração passe longe, que a murmuração vá longe. Então Moisés compõe esse salmo e canta junto com o povo de Deus, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor. Agora eu vou louvar a Deus. Agora Deus me deu uma vitória, a vitória que eu estava esperando. Olha, meu Deus, mas como foi bom. Agora eu vou louvar a Deus. E deve-se fazer um voto desse mesmo. Lógico, você deve fazer uma promessa dessa para Deus, mas deve prometer e cumprir, porque lá na frente vai acontecer um grande problema para você não cumprir o voto que você falou. Presta bem atenção, tudo que você promete para Deus, o inferno inteiro escuta e vai lá fazer uma armadilha para você não ser verdadeiro nas suas palavras. Aqui existe um voto. Qual que é o voto? Eu vou cantar ao Senhor, estou prometendo que eu vou louvar a Deus. Você vai louvar a Deus comigo? Nós somos chamados pelo salmista a louvar a Deus junto com ele. Vamos entoar esse cântico? Afinal de contas, se você ver o contexto bíblico, lá em Apocalipse, o que a igreja está fazendo em Apocalipse no capítulo 15? Está toda ela reunida e cantando o cântico de Moisés, que se torna o cântico do Cordeiro, que nós cantamos aqui nessa noite já. Nós já cantamos o cântico do Cordeiro aqui, que na realidade é uma sequência do cântico de Moisés. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro se tornam um em Apocalipse, onde toda a igreja é chamada para cantar o cântico de Moisés. E nós, dentro dessa promessa profética aqui, estamos cantando, estamos dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Aqui está o tema da minha mensagem. Deus triunfa sobre o faraó. Deus triunfa sobre o faraó, porque ele triunfou, ele é vencedor sobre quem? Sobre faraó. Presta bem atenção que faraó aqui é representativo, é uma pessoa que representa uma multidão de reinos. Súditos de faraó estão reunidos em uma pessoa, ele é representativo. Você vai para o Salmo de número 2, e lá o salmista no Salmo de número 2 está dizendo assim: por que se mancomunam, por que se unem as nações?
E os povos todos imaginam coisas vãs, dizendo assim: rompamos as suas ataduras, lancemos de nós as suas cordas, não aceitamos as cordas do Cordeiro, não queremos ser prisioneiros do Cordeiro, não queremos ser servos do Cordeiro. Mas corda, lá no Salmo 2 está falando em cordas, é corda do quê? Cordas de amor, amarras de amor. Deus nos amarra com amor. Ele não nos amarra com prisão de ferro, com cadeia de ferro. Ele nos prende nas cordas do seu amor, da sua bondade e da sua benignidade. Mas o homem não quer isso. Por quê? Porque se alia a Faraó. Faraó é representativo. Quando a Bíblia diz que lançou no mar Faraó, não foi somente Faraó que foi lançado, foi todo o seu exército. Então, ele é representativo de uma grande multidão, que hoje, para nós falando escatologicamente, ele continua ativo aí. Sabe aquele sujeito que apanha, mas se levanta e vai lá fazer de novo? Não aprendeu a lição? Assim é o inimigo, tem derrota em cima de derrota, mas ele não aprende. Ele se levanta de novo e vai lá tentar a mesma coisa, mesmo sabendo que vai perder. Agora, azar de quem acredita na mensagem dele, azar de quem segue ele porque quer, segue ele por escolha, segue ele porque escolheu seguir ele, porque o mundo na realidade odeia a luz, odeia Cristo, odeia a verdade do Evangelho, e se abraça com a mentira de Faraó. Mas o que o Moisés está cantando aqui? Deus triunfou, Deus triunfa sobre Faraó, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Veja aqui que ele colocou no início do cântico, ele coloca no singular, depois ele vai colocar tudo no plural, mas aqui está no singular, porque Faraó e o seu cavalo é representativo. O que representa cavalo nessa mensagem? É uma força, cavalo é uma força, está falando de uma força que está sendo dominada por um cavaleiro que está sobre essa força, e esse cavaleiro que está sobre essa força tem um mau intento contra quem? Contra Deus. E esse homem, junto com essa parafernália, consegue reunir um grande exército em torno de si. Para quê? Com um único intento: lutar contra Deus. Se você transferir isso para Apocalipse, é todo mundo sendo arregimentado pelo anticristo para lutar contra quem? Contra Cristo. Então isso daqui é apenas um detalhezinho da história que já aconteceu, para representar o que vem pela frente, falando escatologicamente. E escatologicamente, o mundo inteiro vai se reunir em torno desse cavalo e desse cavaleiro. O mundo inteiro se reunirá diante dele, embaixo das suas rédeas, embaixo do seu governo. Para quê? Para lutar contra o Cordeiro, pensando no quê? Pensando que vai vencer o Cordeiro. Mas olha para esse acontecimento. Esse acontecimento é uma história. Eu estou aplicando para o futuro, mas na realidade isso aqui é uma história que já aconteceu e é um modelo do que vai acontecer no futuro, só que de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Porque se Faraó naquele tempo era um império predominante na época, mas era uma época onde se tinha menos povos, menos nações. Agora imagina isso hoje no futuro, aonde o mundo se progrediu, o mundo se multiplicou, tudo foi multiplicado, a ciência se multiplicou, o poderio militar se multiplicou, a ciência se multiplicou, a humanidade se multiplicou. Agora imagina esse cavaleiro unindo o mundo inteiro contra Cristo. Agora pensa no tamanho da derrota deles. Olhe para essa derrota do exército de Faraó e olha para frente para a derrota do anticristo. É isso que vai acontecer.
Não adianta se unir contra Deus, não adianta se aliar contra Deus, embora o número dos aliados seja muito maior do que o número dos que são fiéis a Cristo, mas os que são fiéis a Cristo é que vai vencer. Por quê? Porque Deus pega e vence o homem da iniquidade com um vento. Presta bem atenção, durante a noite inteira, Deus soprou o seu vento, amanheceu e o mar estava aberto, e agora o povo de Israel se coloca a caminhar no meio do abismo, não tem medo, não teme, vai em frente, caminha em frente. Os murmuradores estão caminhando, embora não merecessem, mas estão caminhando. Nós estamos numa posição que nós não merecemos, mas estamos caminhando. Por graça e misericórdia, por bondade de Deus, estamos caminhando, estamos andando. E agora eles estão caminhando, e já caminharam, e estão cantando, estão dizendo assim: lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Bom, se cavalo significa força, no versículo 2, ele vai falar de força, o versículo 2 vai falar de força, mas a força colocada na pessoa certa, de maneira correta, interpretada de maneira certa. O que ele diz no versículo 2? O Senhor é a minha força. Faraó tem uma força, Faraó está montado em um cavalo, tem um governo, tem uma autoridade, tem um exército embaixo de suas mãos, mas, como diz o salmista, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no teu nome, nós confiamos em Deus. Deixa eles confiando naquele poder bélico deles, nós confiamos em Deus. A nossa vitória não está em cavalos e em carros, a nossa vitória não está na espada, não está nas armas nucleares, não está nos exércitos terrenos, a nossa vitória está no exército celestial. A nossa vitória está em Deus. Por quê? Porque Ele é a minha força. Eu olho para o exército de Faraó, eu olho para os exércitos do mundo, tem um poder que não é brincadeira, tem um poder fora de série, mas eu faço uma escolha diferente. Eu olho para tudo isso e escolho confiar na força de Deus. A igreja olha para tudo isso e se atreve a confiar na força de Deus, porque isso faz parte do nosso cântico de vitória. Nós confiamos em quê? Na força do Senhor. Não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos em exércitos terrenos, mas confiamos na força do nosso Deus. O Senhor é a minha força e é o meu cântico. Deus é o teu cântico. O louvor que nós cantamos glorifica a Deus. O louvor que nós cantamos é bíblico. Está pautado na Bíblia. A música, o louvor, as letras dos nossos hinos tem que ser um louvor teológico, tem que ter fundamento bíblico, tem que ter mensagem bíblica. Os hinos que escolhemos para cantar tem que ter fundamento bíblico, sabe por quê? Porque o meu cântico é o Senhor, é Deus, é o Pai, é o Criador, Ele é o Criador, Ele é o autor de todas as coisas, o meu cântico é Ele. Estou cantando acima de tudo uma pessoa, Deus, que Ele é o meu cântico, e Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Você tem tido experiência de dizer: esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu confio no Deus da Bíblia, eu acredito no Deus da Bíblia, eu tenho o Deus da Bíblia, eu quero conhecer o Deus que a Bíblia ensina. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É muito bom ter experiência, mas a minha experiência tem que ser submetida à autoridade bíblica. Eu tive uma experiência, eu tenho experiência para contar, tá bom, amém, você tem experiência, mas me conta a sua experiência e eu vou subordinar ela à palavra. Está subordinada à palavra? Então a tua experiência é louvável. Se não está subordinada à palavra, se ela contradiz a palavra, então você deve jogar fora essa experiência e eu não devo acreditar nessa experiência, porque a minha experiência, a tua experiência tem que estar pautada na autoridade das Escrituras. 1
E ele vai continuar dizendo: me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Presta bem atenção nisso aqui. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está falando que vai fazer uma habitação para Deus. Agora, pegue e faça uma comparação com outras escrituras da própria Bíblia. Pegue um homem que foi construir um templo para Deus, chamado Rei Salomão. E quando ele foi inaugurar o templo, ele fez o seguinte comentário: porventura Deus habitaria em templos feitos por mãos humanas? Se o céu dos céus não te contém, porventura esse templo que eu construí vai te servir de habitação? Mas ele está fazendo uma afirmação. Moisés está fazendo uma afirmação que ele vai fazer uma habitação. E quem está cantando com ele está fazendo a mesma afirmação: nós vamos fazer para Deus uma habitação. Só tem um jeito disso ser verdade, se tornar realidade. Se você pegar Moisés como tipo e colocar Jesus como antitipo, aí dá certo. Porque o único que tem essa condição e que afirmou isso de maneira literal foi o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, ele diz: olha, eu vou preparar-vos lugar, e voltarei para levar vocês, para vocês morar comigo. Então a habitação para morar com Deus é construída por Jesus Cristo, e aí por graça, por misericórdia e por bondade, Ele permite que a gente seja participante dessa construção. De que maneira? Através da fé. Através da fé, Ele considera que nós também tomamos parte nessa construção. Então quem constrói, e se você olhar todo o cântico, lá no versículo 17, quem constrói a habitação para o povo de Israel morar lá na terra de Canaã é o próprio Deus, porque quando eles chegam lá, já tem colheita, já tem casa, já tem tudo feito para eles, é só eles entrarem e tomarem posse. A habitação está preparada, está construída. Jesus abriu o caminho, Jesus completou o caminho, Ele foi para o céu e a habitação já está preparada. E nós podemos cantar: eu preparo para o meu Deus habitação, e eu vou morar com o meu Deus. Aonde meu Deus está, eu estarei também. E nós cantamos esse cântico, e nós falamos, confiando na palavra de Deus: eu vou preparar uma habitação para Deus. Jesus é o que toma a dianteira, e Ele já tomou a dianteira, e Ele está preparando, e eu embarco de carona junto com Ele. Eu vou junto com Ele, e vou para lá, e vou cantar para todo sempre ao meu Deus com o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Presta bem atenção aqui. Vamos palavrinha por palavrinha. Ele é o Deus de meu Pai. O que ele está cantando aqui? Que Deus é o Deus de aliança. Você não descobriu o Evangelho agora. O Evangelho é eterno, o Evangelho já existe. O Evangelho vem pautado em uma aliança lá com os patriarcas do passado. O Evangelho foi anunciado para Adão, para Eva. O Evangelho foi anunciado para Noé. O Evangelho foi anunciado para Abraão. Ele está dizendo aqui: olha, Deus é o Deus de meu Pai, é o Deus da aliança, é o Deus de história. Deus tem uma história, Deus tem um passado, um presente e um futuro. Nós somos o povo da aliança. Quando os apóstolos pregavam, os apóstolos Pedro pregou: olha, vocês são o povo da aliança, e o Evangelho, a palavra, é enviado para vocês. Nós somos o povo da aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Não é de agora, não é uma coisa nova que surgiu agora, surgiu uma novidade aí, não, é antiguíssimo. O Evangelho é coisa antiga, o Evangelho é tão antigo que ele é chamado de Evangelho eterno, em Apocalipse,
que o anjo tinha nas mãos o evangelho eterno, sendo pregado a todas as nações, o evangelho eterno. Nós temos um evangelho da aliança, e nós estamos cantando isso aqui, nesse cântico, estamos fazendo essa afirmação. Por isso, o exaltarei, porque Ele é o Deus de meu Pai, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de pacto. Ele fez um pacto no passado, e Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele fez uma aliança e Ele cumprirá. Toda aliança nunca é quebrada por Deus, é quebrada pelo homem. Deus nunca quebrou a sua aliança. Se você permanece nessa aliança, saiba de uma coisa: Ele é o Deus de teu Pai, e você vai o exaltar para todo o sempre. Eu o exaltarei para sempre. E aí no versículo 3 ele diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Dentro da teologia sistemática, conhecer os nomes de Deus. Aqui ele está dizendo assim, de maneira bem simples: o nome de Deus é Senhor. Ora, faça um contraste. Faraó é Senhor de um grande exército, de um numeroso exército que estão sob a sua autoridade. Agora, dentro desse texto aqui, Moisés faz uma transição e coloca dizendo: o nome do meu Deus é Senhor, Adonai, dono. Ele é o meu dono. Quando você diz que Ele é o teu Senhor, você está dizendo: Ele é o meu dono. É reconhecer o senhorio dEle. O que nós somos em relação ao nome Senhor? Nós somos súditos, nós somos escravos, nós somos servos dEle. Então quando você canta isso daqui, você tem que ter consciência do seu lugar diante desse grande Deus. Ele é Senhor. Esses dias lá em casa, eu liguei o YouTube lá e fui ouvir um louvor. E tinha uma moça cantando lá, que misericórdia, né? E no louvor dela, ela foi cantando e falou assim: uns se chamam de Deus, Deus é Deus. Outros se chamam de Senhor. Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Olha só, ela erotizou o louvor a Deus. Ela então tirou o nome Deus de maneira sutil, tirou o nome Senhor de maneira sutil e colocou no lugar da teologia pura e simples, colocou a ideia erótica dela. Você é o meu amor. Se ela quiser dizer isso para o marido do legítimo dela, está tudo certo, não tem erro nenhum. Mas tirar o nome Deus e o nome Senhor do cântico de louvor e se atrever a chamar Deus de meu amor, a achar que Deus é um amor erótico, é erotizar, é sensualizar o louvor na igreja. E o pior que é isso que faz sucesso no meio do povo. É essas tranqueiras que faz sucesso no meio do povo. Um louvor erótico. Alguém no passado fez um seguinte comentário comigo: olha, eu estava escutando um louvor e eu estava pensando assim: olha rapaz, esse louvor aí é um casal apaixonado. Se eu não prestasse bem atenção, eu ia achar que era um louvor de um casal apaixonado. E erotizaram o louvor a Deus. Fizeram o louvor a Deus uma heresia, um erotismo dentro da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso. O nome do nosso Deus é Senhor. É teologia pura, é dizer: eu sou o escravo dele, eu sou o servo dele, ele é o meu dono, ele é o dono da minha vida. Muitos querem ele como Salvador, mas não querem ele como Senhor. E eu tenho que querer Ele é o meu Salvador, é meu Salvador, mas também é meu Senhor. Olha a honra devida ao nome do Senhor, o temor que lhe é devido. Parece que apagaram o temor, não se tem respeito diante de Deus. Em nome da liberdade, criaram uma libertinagem.
Existem hinos aí que não é liberdade, é libertinagem. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que selecionar o que cantamos, o que falamos para Deus. Não é palavras eróticas, é palavra de adoração a Deus, de glorificação a Deus. Então, o nome do Senhor, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Olha só, um exército inteiro perseguindo o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escravo lá no Egito, portanto não sabia táticas de guerra, não tinha armas à altura para enfrentar, assim como a igreja não tem armas carnais para lutar. As armas da igreja não são armas carnais, mas são armas espirituais, e uma das armas espirituais que estamos falando nessa noite é o verdadeiro louvor a Deus, porque o verdadeiro louvor a Deus liberta. O verdadeiro louvor a Deus traz libertação, traz cura, traz a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas quem confia em carros e em cavalos, quem diz que vai vencer pela perseguição e perseguindo o povo de Deus, se afoga no meio do mar vermelho. E o versículo 5 vai dizer: os abismos cobriram, desceram as profundezas como pedra. Está vendo o que acontece com quem persegue a Deus e o povo de Deus, com quem acha que vai vencer? A queda deles é sempre grande. Como disse alguém, quanto maior a altura, maior o tombo. Quanto maior a soberba, maior a rasteira. Camarada se apodera e acha que é o dono do mundo. E em um certo sentido, ele está lá no trono mesmo. Deus concedeu o trono para ele. Só que ele não olha e não reconhece que é Deus e se coloca a lutar contra Deus. Porque nos reinos humanos aí, não fique pensando que Deus perdeu o controle, não. Deus continua na soberania, Ele continua no controle. Ele faz isso porque é isso que o mundo quer. Ele dá o que o mundo quer isso, então vai nisso daí. Eu vou te colocar lá no Piairote, e o meu povo vai ter uma saída para ele, para o meu povo, e para vocês não. Foi isso que aconteceu aqui literalmente. Porque o Piairote não foi realmente construído para o povo de Deus. O Piairote foi construído para Faraó e o seu exército. Não está escrito na Bíblia que o lago de fogo foi construído para o diabo e seus anjos? Está escrito. Então não foi construído para o ser humano, foi construído para o diabo e seus anjos. O ser humano vai para lá por quê? Porque se alia a Faraó. Porque pensa, enganado por Faraó, pensando que vai vencer o exército de Deus, de Cristo, pensando que vai vencer o povo de Israel, pensando que vai vencer a igreja. E a igreja é colocada nessa terra de uma maneira bem simples e meio humilde, e eleva o pensamento soberbo do Faraó. Por quê? Porque olha para esse povo, o que é esse povo? Um povo insignificante. Começa que ele é menor em número, começa que ele não tem armas para lutar contra mim, então eu sou o dono. Não vai fazer o que eu quero, então eu vou matar vocês. Mas o que acontece com eles? Como o chumbo se afunda no mar. Olha lá para o Apocalipse. O que vai acontecer com a grande Babilônia? Será lançada no meio do mar, no abismo profundo, e as águas cobrirão. Será incendiada, colocada fogo nela, e vai afundar no meio do mar. Assim é a grande Babilônia. Assim é o anticristo. Assim é todos que lutam junto com ele, pensando que vai vencer, mas não vão vencer coisa nenhuma. Vão ter uma grande derrota, uma imensa derrota. Aí ele vai dizer no versículo 6, a tua destra é a mão direita. Agora presta bem atenção, Deus é espírito, Ele não tem forma, Ele não tem corpo, mas isso é um tipo de linguagem para trazer entendimento à nossa mente. Então ele introduz aqui
uma linguagem, empresta para Deus um corpo humano, a parte de um corpo humano, dizendo assim, ó, a tua destra, a tua mão direita, ó Senhor, se tem glorificado em poder. Quem está do lado direito de Deus, quem é colocado do lado direito de Deus, é colocado do lado do poder de Deus, e no poder de Deus, com a mão direita de Deus, ninguém pode ir contra ela. Está dizendo, você está na minha mão direita, você está do meu lado direito, eu estou segurando você com a minha mão direita, você está colocado em um lugar privilegiado, um lugar que o inimigo não vai poder te tocar. É desse lado que você está, é isso que ele está cantando, é isso que ele está dizendo. A tua destra, Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Veja que a mão direita de Deus tem duas funções. A primeira função, proteger você. A segunda função, despedaçar o inimigo. Aqui ele fala sobre isso. E versículo 7, e com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. O que o inimigo é? Todos os inimigos de Deus diante dele, é como restolho. Quem morou lá na roça, sabe que restolho é o que sobra da colheita do milho, é o sabugo, né? E aquilo ali, você coloca no fogo e pega fogo rapidinho. Rapidinho pega fogo e vira cinza. Assim é a fúria do inimigo. Rapidinho pega fogo e vira cinza. Então não se entregue à murmuração. A angústia, a tormenta, a perseguição dura um tempo só. A perseguição do inimigo é como um restolho, vira cinza na tua presença, e você vai cantar o cântico de vitória, e você vai dizer, valeu a pena sofrer com Cristo, porque a angústia diante da glória foi como nada, e o inimigo se tornou como restolho diante de mim. E ele vai dizer, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. Presta bem atenção aqui, que se você voltar no capítulo 14, o capítulo 14 ele tem um estilo literário, que é uma narrativa em prosa. Então ele vai narrando, e não explicar o milagre, porque milagre não se explica, milagre não tem explicação. Mas se dá algumas coisas aqui para nós compreendermos como se deu esse milagre. No capítulo 14, a narrativa é em prosa, e diz lá que durante a noite toda, Deus soprou no mar, e então abriu-se um caminho de terra seca, e de um lado ficou um monte de água como muro, e do outro lado um monte de água como muro, ou seja, 2 muros de água que não saía do lugar. Mas agora aqui no cântico é o estilo em poesia, e na poesia ele vai pegar emprestado palavras mais bonitas para representar o milagre, não para explicar, mas para representar o milagre. E aqui ele então vai cantar que durante aquele vento que Deus ventou, que Deus produziu, aí ele vai usar narinas, né? Deus não tem nariz igual o homem, mas aqui é para a gente entender. Ele está dizendo, durante a noite toda veio um vento das tuas narinas, e essas águas se tornaram gelo. Então o muro que tinha dos lados era água congelada. Interessante, aí você pensa aí no seu banco sentado assim, então não seria mais fácil Deus trazer um gelo sobre o mar, e fazer com que a água gelasse, e eles andassem sobre o gelo? Não é isso daí não, sabe por quê? Porque na realidade, isso aqui está sendo preparado, é uma arapuca para o faraó vai ter que entrar lá também, Presta bem atenção, o povo entra no meio do abismo, de um lado tinha um muro de gelo, e do outro lado um muro de gelo. Então teve um vento muito frio para congelar aquela água lá. Agora pensa aí, ventou gelo de maneira gelada a noite toda, e o povo não morreu congelado. Entende o mistério aí?
Milagre não se explica, milagre se fala que aconteceu e você acredita nele, porque isso aí não tem lógica, não tem explicação lógica. Era para todo mundo morrer congelado. Mas presta bem atenção que existia uma nuvem que durante o dia era nuvem para dar sombra e durante a noite ela se transformava em fogo para iluminar. Mas isso, quando você olha assim, tem uma diferença entre dia e noite, até que dá para compreender. Mas no mesmo instante, no mesmo momento, aquela nuvem ser de um lado escuridão e do outro lado luz, é mais difícil para a compreensão. Não tem compreensão humana nisso daí. Então durante aquela noite, enquanto havia aquele vento gelado ali, a nuvem continuou, mas continuou escura agora para o povo de Faraó e iluminando o caminho do povo de Deus. Então durante aquela noite, o povo não parou de caminhar, porque naquela noite não houve noite para o povo de Israel, só houve noite para os egípcios. Você sabe que na escatologia futura, haverá trevas espessas sobre a terra, mas as trevas espessas sobre a terra é somente para os perdidos. Para os salvos tem luz, nunca vai deixar de existir luz para os salvos. É no mesmo instante, no mesmo momento, a nuvem era escuridão para um povo e era luz que iluminava o caminho para o outro. A palavra de Deus só é luz para aquele que acredita. Para o que não acredita, ela é pedra de tropeço. Jesus é rocha de escândalo e pedra de tropeço para aquele que não acredita, mas ele é salvação, ele é coluna, ele é baluarte da verdade para os que acreditam. É no mesmo Cristo que está a condenação e a salvação. E nós estamos aqui, nós estamos crendo. E com o sopro das suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Aqui está em forma poética a explicação. Coalharam-se, congelaram-se. Agora presta bem atenção. Houve um vento que fez isso. Só que o vento fez isso somente enquanto Israel estava atravessando. E somente enquanto, para dar tempo do exército de Faraó entrar no mar também. Mas depois que eles entraram, Deus mudou o vento. Mas espera aí, como é que Deus faz isso? Deus tem o poder para do mesmo vento trazer um vento congelante e depois, dali um pouquinho, transformar esse vento em um vento quente e descongelar os muros de gelo que tinha feito. Então o povo, o exército de Faraó entra, o povo de Israel já está do outro lado, e então Moisés mais uma vez estende o seu cajado sobre o mar, e Deus manda o vento agora, mas é um vento diferente, é um vento quente. O que o vento quente faz? Descongela as muralhas de gelo, e descongelando as muralhas de gelo, a água volta a ter a sua força de antes. E quem que está lá dentro do mar? Faraó, com todo o seu exército, com todas as suas armas de guerra, pensando que vai vencer. Mas o que levou eles a tamanha derrota? Presta bem atenção aqui no texto, que no versículo aqui, vai dizer que o Faraó falava assim: nós vamos entrar lá, nós vamos pegar nossa espada, vamos repartir os despojos. Ou seja, a soberba tomou conta do coração de Faraó. Por isso que eles pereceram no mar, porque a soberba cegou eles. Eles acharam que iam vencer e trazer o povo de volta para o Egito. Mas Deus vai na frente, Deus vai adiante, Deus vai na frente. E o versículo 13 diz assim: tu com a tua beneficência guiaste a esse povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Presta bem atenção, que Deus fez tudo isso com o povo de Israel, não foi porque o povo de Israel merecia,
Porque você viu no decorrer da mensagem que esse povo era murmurador, que estavam murmurando. Mas Deus fez isso com o povo de Israel por amor a si mesmo, por amor ao seu nome. É pela bondade, é pela graça, é pela misericórdia que Deus faz isso com o povo de Israel e que Deus faz isso com a igreja, com o seu povo. É pela graça, é pela misericórdia, não é pela nossa capacidade, é por amor ao nome de Deus, é pela benignidade dele. E ele vai na frente e prepara a habitação para nós morarmos na sua habitação da sua santidade. Agora pense como Deus é santo. E você vai morar lá? A Bíblia diz que vai. Por quê? Porque você entrou num caminho de santificação, e como escreveu Paulo, aquele que começou a boa obra na vossa vida, a terminará até ao dia de Cristo. Ele vai terminar, ele começou, ele vai terminar. Ele começou a te santificar, ele já te santificou, se santificou com a santificação posicional, agora tem a processual, e nesse processo de santificação, você vai caminhar com Deus, e você vai chegar do outro lado. Você está caminhando para a habitação, para morar com Deus. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui que, versículo 14, os povos o ouviram e eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Ou seja, Deus faz tudo isso para colocar um medo, um pavor nos inimigos. É isso que Deus faz. Então Deus age dessa maneira para criar para si um grandioso nome. É coisa difícil entender e compreender como é que Deus vai ser glorificado no juízo. Porque você olha assim e você fica com dó, não fica? Você olha para esse texto aqui, não pode nem entrar muito profundo nele, como o nosso amado irmão Luiz gosta que seja, mas a gente não pode, irmão Luiz, porque o povo fica com medo desse texto. O povo tem medo desse texto. O povo não compreende que o juízo de Deus é para salvar a igreja e condenar os que perseguem a igreja. E o povo não compreende. E o povo não entende que Deus é glorificado tanto na salvação como no juízo. Você leia Apocalipse, pelo amor de Deus, e você vê lá que Apocalipse é um livro que trata sobre o juízo. Ali tem juízo de Deus para todo lado, e o juízo de Deus ali redunda em louvor da glória de Deus. Como disse Paulo, com bastante ira, escrevendo irado mesmo, dizendo assim: é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam. Se persegue a igreja, se persegue Cristo, desde o nascimento da igreja, a igreja é perseguida, e o nome de Deus é jogado na lama, e fazem carnaval e jogam o nome de Deus na lama. Um dia Deus se levantará para pedir conta de toda essa blasfêmia que lançam contra o nome dele. Um dia ele vai se levantar, e a verdadeira igreja vai compreender e vai entender que o juízo de Deus é justo, é verdadeiro. Deus é justo nos seus juízos, e que Deus não tem obrigação de salvar ninguém, e Ele salva alguém por pura graça e misericórdia e bondade. E na mão pesada dele contra o adversário, não existe injustiça da parte de Deus, porque o Evangelho é pregado há mais de milênios de anos, e o mundo não se converte, e o mundo não se volta para Deus, e o mundo blasfema contra Deus. Por isso Deus se levantará um dia, e vai dar esse pago, como deu no passado, para Faraó e todo o seu exército. Mas o povo que acredita, o povo pequeno que acredita, passa o mar vermelho em terra seca, e chega do outro lado, e canta o cântico de vitória, o hino de louvor ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E depois que Moisés canta e o povo canta, Miriam pega as mulheres e sai cantando e dançando, de alegria, louvando a Deus, glorificando a Deus. E logo em seguida, depois daquela grande vitória, Moisés faz com que o povo ande e chega nas águas de Mara, e lá o povo
murmura. Porque, como disse o presbítero César com muita propriedade numa quinta-feira que ele pregou, numa terça-feira, né, de oração, que ele pegou um texto e disse sobre o povo que foi invadir a cidade de Ai, que tiveram uma grande derrota, porque ali estava ambientado numa história que eles vinham de uma grande vitória contra Jericó e menosprezaram a cidade de Ai. É sempre assim, existe uma grande vitória e por causa da grande vitória existe um relaxamento da parte dos vitoriosos. Com muita propriedade o presbítero César colocou isso aqui na fala dele. Uma fala curtinha, mas de grande importância e de profundidade muito grande e muito intensa. Porque assim, nós temos uma grande vitória e já achamos que a gente pode andar com as próprias pernas e esquecemos de consultar a Deus. Tiveram uma grande vitória e foram colocados nas águas de Mara e murmuraram. Lá na cidade de Ai tiveram uma derrota. Aqui eles tiveram uma derrota também. Murmuraram. Coisa terrível, né? Hoje aqui está cantando, amanhã está cantando a música do samba do carnaval, né? Quando eu me converti, falaram assim para mim assim, olha, irmão, aqui na nossa igreja tem um irmão que ele só é crente até chegar o carnaval. Quando chega o carnaval, ele se desvia. Chegou o carnaval, ele se desvia. Ele entra na gandaia e demora a voltar. Que coisa, né? Que coisa cruel. Mas o povo de Israel era assim também. Teve uma grande vitória, chegou na cidade de Mara, murmuração. Vamos chegar amanhã e lembrar do nosso voto no cântico de Moisés. O Senhor é o meu Deus, Ele é o meu cântico, e eu vou continuar cantando a Ele. A coisa está boa, eu canto. Está ruim, eu canto em louvor a Ele. Eu dou graças a Ele por tudo, em tudo eu dou graças a Deus. Eu louvo a Deus, por quê? Porque se vem uma dificuldade, é porque a vitória será maior amanhã, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, amém? Amém, Jesus.